Boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do primeiro período do curso de Agronomia. Então, nessa aula de Cálculo 1, a gente vai retomar o nosso conteúdo sobre vetores. Então, aula passada a gente terminou trabalhando aqui, né? Aumentei um pouquinho o som agora, sobre adição de vetores, que a gente começou com a operação, né? Com vetores. Então, pegar aqui, a gente está vendo as operações com vetores. Nós começamos com a adição de vetores, fomos para a diferença de vetores, que já eu vou fazer exercícios aqui, por isso que eu estou relembrando. E agora a gente vai ver a multiplicação de um vetor por um número real. A gente ainda não vai estudar a multiplicação entre dois vetores, porque na verdade eu tenho duas multiplicações denominadas produtos, que elas são altamente importantes no nosso estudo de cálculo e de física. É por isso o interesse de estudar vetor. Eu vou ter o produto escalar, mais tarde a gente vai ver. É só para entender que aqui é a multiplicação de um número por um vetor, e não entre dois vetores. E eu vou ter também o produto vetorial, ou seja, eu tenho dois produtos entre vetores que ainda é diferente da multiplicação de um vetor por um número real. Como é que a gente faz a multiplicação de um vetor por um número real? A gente vai aumentar o tamanho do vetor ou diminuir o tamanho do vetor quando a gente faz essa multiplicação, até inverter o seu sentido. Se a gente multiplicar por um número negativo, a gente inverte o sentido do vetor, lembra, né? O vetor, para estar no seu sentido oposto, vai aparecer o sinal negativo na frente dele. Então a gente tem que relembrar sempre isso. Então, dado um vetor qualquer e um número real qualquer também, ambos diferentes de zero, chama-se produto do número real K pelo vetor V, um novo vetor P, que é K vezes V, né? Aqui, K vezes V. Então, vou anotar aqui que a gente vai nos interessar aqui, né? P é igual a K, que K feioso, né? Mas deixa assim, vezes V. Beleza. Qual é o módulo do vetor P? Qual é o módulo do vetor P? Vai ser o módulo de KV, ou seja, vai ser o módulo do meu número real vezes o meu vetor, ok? A gente vai ver em exemplo já aqui embaixo. A direção do vetor P é a mesma do vetor V, ou seja, P é paralelo a V, vetorialmente, e o sentido ele pode ser invertido. Se o meu K for positivo, tem o mesmo sentido do vetor V. Então, tudo isso eu estou pensando no meu vetor P aqui. Se K for negativo, como eu falei para vocês, o vetor V vai no sentido oposto, no sentido contrário. Beleza? Gravem isso bem direitinho, qualquer coisa deem pause, volta para a gente reanalisar. Como é que vai aparecer aqui, para vocês entenderem, ó. Olha o vetor V. O que é o vetor 2V? É duas vezes o meu vetor V em tamanho. Então, olhe, aqui eu tenho o vetor V, aqui eu tenho o vetor V de novo, ou seja, 2V é esse vetor aqui. Vou tirar aqui para você perceber. Olha o meu vetor V, imagine que meu vetor V esteja nessa diagonal aí. Quem vai ser meu vetor menos 3V? Eu inverto o sentido por causa do menos e aumento o meu vetor V em 3 vezes o seu tamanho. Cada pedacinho desse é meu vetor V. Meu vetor V, meu vetor V. Ou seja, eu tenho 3 vezes V, só que no sentido oposto. Por quê? Porque tem um sinal negativo aqui. Então, beleza? Beleza aí, né? Então, se meu K for zero, meu vetor é zero, né? Que é K vezes o vetor V vai ser zero vezes o vetor V, que vai dar o próprio vetor zero. Por isso que a gente diz que K tem que ser diferente de zero. Imagina que eu tenho o vetor KV, beleza, com V diferente de zero. Se fizermos com que o número real K percorra todo o conjunto dos números reais, lembrando que a gente tem infinitos números reais, né? O conjunto dos números reais ele não é numerável. A gente estuda isso em análise matemática, né?
obteremos todos os infinitos vetores colineares AV. O que ele quer dizer com isso? Se eu pegar todo o meu conjunto dos números reais, todos os meus vetores que eu multiplicar por esse número real, ele vai ser colinear ao meu vetor original. Porém, pode estar o quê? No sentido oposto. Para vocês entenderem o que é isso aqui. É só para dizer que o meu vetor V, ao ser multiplicado por um número real, eu vou ter sempre um múltiplo do meu vetor V, inicialmente. Então, pense o seguinte, ó. Meu vetor V é esse, beleza? Aí eu vou pegar menos 2/5 de V. Menos 2/5 de V, eu inverto o meu vetor e divido, multiplico por 2 e divido por 5. Ou seja, eu multiplico o meu vetor V por 2. Então, 2 vezes meu vetor V e depois divido por 5. Botando o sinal negativo, eu vou dizer que eu vou inverter o seu sentido. Aí eu chego no vetor U, que foi dado aqui. Então, isso aqui é melhor a gente ver nos exemplos, né? Como é que eu defino o meu versor, né? Lembra que versor é o vetor unitário do meu vetor original. Exatamente para a gente poder modelar aqui, né? Então, meu versor de um vetor V, onde V é diferente de zero, é o vetor unitário. Ou seja, meu versor eu vou chamar de U, aqui no caso. E como é que eu defino o meu versor a partir do meu vetor? Eu vou pegar o versor, que eu chamo de U, eu vou pegar o meu vetor V e dividir pelo módulo dele, ou seja, dividir pelo tamanho dele. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma multiplicação. Na verdade, quando eu faço a divisão por um número, né? Porque aqui é módulo, é número, eu estou determinando o quê? Eu estou determinando uma multiplicação por um real. Isso, na verdade, aqui, ó, é uma multiplicação. Ou seja, é um número real multiplicado pelo meu vetor. Ou seja, o meu versor ele é definido dessa maneira. Vai ser o meu vetor dividido pelo seu módulo. Beleza? E ele vai ser o quê? Um vetor unitário. E está aqui a prova, né? Está aqui a prova que ele é um vetor unitário. Então ele faz até uma relação aqui no próprio livro Steinbruch, que diz o seguinte, ó. Se eu sei que U é o meu vetor V sobre o módulo do meu vetor V, eu posso fazer meio pelos extremos. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Aí eu chego nisso daqui. Que o meu vetor V é o módulo dele vezes o versor dele. Gravem isso. Óbvio, para os nossos estudos futuros, a gente vai precisar de versor? Vai. Exatamente para a gente definir os versores no meu plano cartesiano. E a gente vai definir dessa maneira. Beleza? As propriedades para a gente ir para os exercícios resolvidos, né? Então, tem uma propriedade da multiplicação por um número real, ela é associativa. A vezes B vezes o vetor V pode ser feito A vezes B vezes o vetor V. A mais B vezes o vetor V, a gente distribui, né? Propriedade distributiva. A vezes o vetor V mais B vezes o vetor V. A que multiplica a soma de dois vetores, eu vou distribuir também em relação aos vetores. A vezes U mais A vezes V, e o vetor identidade, né? O 1 como minha identidade, 1 vezes meu vetor é o próprio vetor. Então, beleza, aqui vamos ver esses exercícios. Esse primeiro eu vou mostrar como já tem a solução aqui para a gente entender, e depois eu vou para o segundo, vou fazer aqui no quadro aqui atrás, beleza? Então, ele chama vetor V, vetor U e vetor W. Ele quer que você faça 2 vezes U, 3 vezes V no sentido oposto, menos 3 vezes V, mais 1 meio do vetor W, e depois fazer essa soma toda para achar quem é S. Para achar quem é S, né? Eu tenho que sempre manter o quê? A direção primeiro e o sentido se for positivo, ou inverter, né? Jogar no sentido oposto se for negativo. Então vamos ver o que é que foi feito aqui. Meu vetor U tem esse tamanho. Meu vetor 2U vai ter 2 vezes o tamanho de U. Tá aqui, 2 vezes U. Eu estou somando com menos 3V. V, né, para cá, positivo. Eu vou triplicar o tamanho dele, porém vou inverter o seu sentido.
para dar o quê? O menos 3V. Beleza? Beleza. E agora, o meu vetor W, eu vou multiplicar por 1/2, ou seja, eu vou reduzi-lo pela metade. Vou reduzi-lo pela metade. Então, eu tenho W para cá, 1/2 de W para cá. Vou mostrar isso depois na régua, ali no quadro. E meu vetor soma, né, lembra? Início do primeiro, ou seja, a origem do primeiro, extremidade do último. Aí eu ligo a origem do primeiro, a extremidade do último, e assim eu chego ao meu vetor soma. Beleza? Gravem isso aí, que aí eu vou para a segunda questão, para fazê-la aqui no quadro. Ok? Vou tentar fazer esses desenhos aqui, para a gente tentar... Ou então dá para eu fazer aqui mesmo. É mais fácil, dá para desenhar aqui. Quem é AD mais AB? Ok? Vou fazer esse desenho. Ó. Meu AB está aqui embaixo, meu AD está aqui. Eu posso complementar, eu posso botar o quê? Origem, extremidade. Origem do segundo, extremidade do segundo, aqui. Então, meu vetor AB eu só fiz o quê? Usei-o como paralelo, né? Colinear. Ok? Na mesma linha não necessariamente, né? Mas aí eu vim para usar o paralelo. Então, aqui AD mais AB. E onde é que está o meu vetor soma? Ele vai estar no início, ou seja, na origem do primeiro para a extremidade do segundo. Então, minha letra A está aqui, a resposta é essa aqui. Beleza? Beleza, deve estar aqui embaixo, aí ele põe ele põe dessa maneira, diz que é AC, né? Eu começo em A e termino em C. Então, realmente, meu vetor inicial, deixa eu só voltar todo mundo aqui, porque aí eu já fiz, vocês já sabem. Então, meu vetor AD mais AB vai ser AC. E BA mais DA, né? Eu vou ter que inverter. AB, ele na verdade é igual a menos AB, ou seja, é igual a BA. Isso de forma vetorial. Eu vou ter que jogar para cá. Então, é como se eu tivesse AB para cá. DA, aí eu inverto, tá para cá, né? DA tá para cá. A origem do primeiro e extremidade do segundo. Eita, que desenho feio aqui. Ou seja, aqui eu vou ter como se fosse o contrário, CA. Aqui, ó, daqui para cá. Se eu botasse aqui, né? Então, BA mais DA é CA. Ok, deixa eu tirar o CA aqui, que vocês entenderam. CA. AC tá aqui, mais ou menos aqui meu desenho, menos BC. Na verdade, eu vou fazer mais BC no sentido oposto, né? Deixa eu só ver onde está BC. BC tá para cá. Então, menos BC é para cá. Menos BC. BC eu começo no B e termino no C. Menos BC, posso começar no C e terminar no B. E meu vetor soma origem, extremidade, origem, extremidade, origem, extremidade. É o próprio AB. Lembra que eu fiz isso na aula passada, eu faço dessa maneira, né? Eu não faço a diferença, eu faço a soma do sentido oposto, que no fim dá no mesmo, né? Então aqui eu sei que é AB. Aí vocês em casa podem tentar, vou fazer mais esse AN mais BC, né? AN tá para cá, beleza. BC tá para cá. Então, origem, extremidade. Aí eu venho para cá. Minha soma AN mais BC vai dar AM. AM, origem, extremidade. E assim sucessivamente, né? Aqui, ele bota aqui, ó, CA na letra B, AB na letra C, AM na letra D, e aí a gente vai testando aqui, exatamente, tem algum com multiplicação, deixa só me ver aqui, ele bota aqui, no caso, uma combinação linear, já já a gente vai ver isso aqui, das combinações lineares. Eu vou fazer esse último que tem uma multiplicação aqui, né? Até era bom fazer esse aqui também, mas aí eu vou pegar um exercício no outro livro aqui. Deixa eu tirar aqui. A gente já sabe que aqui é a M
Eu vou fazer essa última aqui. BM tá para cá. BM. DC tá para cá. Metade é DM. Só que tá menos um meio, né? Que eu estou multiplicando por um meio. Então, DC todo, né? É daqui para cá. Um meio é aqui, só que menos um meio é no sentido contrário, ou seja, é para cá. Então, menos um meio de DC, DC é para a direita, a metade de DC, né? Um meio de DC é para a direita, que é o DM, só que menos essa metade é para a esquerda, é MD. E a soma, porque eu faço a soma do oposto, né? Começa em B e termina em D. Logo, é BD, daqui para cá. Então, aqui ele mostra da BD. Então, beleza aí. Eu vou dar uma parada agora para continuar no próximo vídeo, né? Porque já são 16 minutos e eu gosto de fazer essas quebradas aqui para a gente ver essas combinações lineares aqui e entrar em ângulos. Minha aula hoje eu quero ir até ângulos, beleza? Valeu aí, galera. Até a segunda parte.